Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o pastor Rodrigo Costa e nós estamos iniciando o nosso estudo A Porta da Graça. Temos como tema principal ser discípulos e estamos aprendendo acerca da obediência. E hoje nós temos mais uma aula maravilhosa. Vem, porque nós temos um grande aprendizado. E o tema proposto para a nossa aula de hoje, para a nossa sétima aula, é fugir da aparência do mal. Esse tema está restritamente ligado à obediência. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então pega o teu caderno, pega a tua caneta e nós vamos aprender em mais uma aula que o Senhor proporcionou para nós. Fugir da aparência do mal é um conselho do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, mas também é um conselho para todos nós que somos membros do corpo de Cristo. Porque 1 Coríntios, capítulo de número 12, o seu versículo de número 27, vai nos dizer assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. É certo que nós somos membros do corpo de Cristo, como ensinou Paulo também à igreja de Corinto. E se nós somos membros do corpo de Cristo, esse corpo é de Cristo porque Ele é o cabeça. E as características predominantes desse corpo devem ser as características do cabeça. E é necessário que todo o corpo assim o possa manifestar as suas ações, tanto individualmente como no conjunto do corpo, tanto quanto membros, tanto quanto o corpo inteiro. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, deve agir de maneira ordenada, segundo os princípios instituídos por Cristo biblicamente, respeitando liderança, intitulada pelos mesmos, sempre se preparando para a cada dia estar em crescimento espiritual. Agindo assim, nós cumprimos o papel de igreja, que é ser a ação dos pensamentos do nosso Senhor nesta terra. Além de sermos em conjunto o corpo de Cristo, individualmente nós somos membros do corpo. E sendo membros do corpo, nós também temos as nossas responsabilidades doutrinárias, que o próprio Deus nos presenteou através do Espírito Santo. E é ela que nos torna semelhante ao cabeça do corpo. É nítido que cada ação que os membros do meu corpo tiver, minhas mãos, meus pés, minhas pernas, o meu pescoço, ela precisa ser dirigida por um cérebro, precisa ser dirigida pela cabeça. E nós, desta maneira, conseguimos entender que as nossas ações precisam ser aprovadas pelo nosso cabeça. Por isso, Gênesis 1, no seu versículo de número 26, vai nos dizer, que nos diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando o Senhor vai nos dizer, façamos o homem, não quero me ater em tudo que o versículo possa nos apresentar aqui, mas remeter ele, enquanto Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu quero remeter essa parte ao plano original e divino de Deus, de que nós andássemos semelhante a Ele. Porque após o pecado, a queda de Adão e o pecado adâmico, os nossos caminhos e os caminhos do Senhor foram distintos. Nós passamos a ouvir a nossa alma, mas em contramaneira, agora nós temos um cabeça que nos tem como membro do corpo e nos faz, nos ensina e nos ajuda a andar como parte do seu próprio corpo. Por isso as nossas obras passam a ser semelhante a deles, voltando, retornando ao plano original do Senhor,
que sempre foi que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Assim como o nosso cabeça esteve na terra e cumpriu a sua responsabilidade perante aos homens, nós também precisamos cumprir a nossa responsabilidade como membros do corpo. E a nossa responsabilidade é ser luz neste mundo de trevas, mostrando a todos que os nossos caminhos são bons, pois partem de um plano divino, bem idealizado por um Deus, e dele nós somos dependentes. E uma grande dificuldade que nós temos encontrado nos nossos tempos é entender algo. Uma coisa é ser e outra coisa é as pessoas ver o que nós somos, enxergar aquilo a partir das suas próprias visões. Muitas das vezes nós usamos um discurso dizendo: não importa o que os outros estão pensando, não importa o que os outros dizem, mas a grande verdade é que a cada momento nós estamos sendo observados, e observados por uma grande multidão, e muito dessa grande multidão, muitas das vezes não admite, mas vive com um vazio dentro da sua alma, e é exatamente neste cenário que o Evangelho deve ser manifesto. É nesse cenário que o Evangelho ele pode causar um grande impacto. Por isso que nós devemos sim estar nos preocupando com a imagem que nós temos levado de Cristo. Diante disso, é necessário que possamos fugir até mesmo daquilo que possa fazer as pessoas pensar mal deste grupo, destas pessoas que representam o Evangelho de Jesus Cristo, para que nos vendo andando de maneira errônea perante a palavra de Deus, não sirvamos de motivo de descrédito para essa obra redentora que Cristo pode fazer através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. Nós não podemos ser pedra de tropeço para a fé dos mais fracos, ou daquele que está começando, ou daquele que possa não entender que todos nós temos defeitos, ainda mais nesses dias atuais, que muitos só querem um motivo para fazer as suas próprias vontades, e que se escoram em alguma desculpa, colocam desculpa em igreja, colocam desculpa em ciclano, fulano, beltrano, para não servir a Jesus. É por isso que nós precisamos fugir até da aparência do mal. O apóstolo Paulo estava coberto de razão quando nos ensinou isso, e nós precisamos estar ligados. É necessário que nós sejamos vigilantes com o nosso caráter, quem nós somos, mas também é importante nós estarmos vigiando com relação à nossa conduta, como nós temos nos direcionado na visão de outras pessoas, seguindo sempre os conselhos do Espírito Santo, que sempre nos fará lembrar das Sagradas Escrituras, que nos diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A verdade é que devemos andar vigilantes, sempre se preocupar sim com a visão que nós temos demonstrado às pessoas. Porém, nós não podemos se manietar, andar se escorando somente nessa visão. A nossa primeira visão sempre vai ser a do cabeça, sabendo que se eu estou nela, isso é o que importa, pois as Sagradas Escrituras nos diz que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas em contrapartida, sempre pensando em sermos boas referências, como pessoas que realmente servem a Cristo e que fogem da aparência do mal. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa 7ª aula. Espero que tenha gostado. Continue conosco, tire as suas dúvidas e siga aprendendo da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Rodrigo Costa. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério Parque das Américas,
o nosso endereço, onde nós cultuamos, as nossas informações estão no final dessa aula. Muito obrigado por estar conosco, um beijo no seu coração e lembre-se, ser discípulo é tudo que nós precisamos nesta terra. Que Deus vos abençoe. Um beijo, tchau, tchau.